Fala aí, boa tarde, gente. Aqui um amigo de vocês aí com mais uma palavra, valeu? Para edificação do próximo, né? Para conselho para a gente mesmo também, né? Lembrando que sempre que eu consigo, tenho um tempo sobrando aqui sozinho na barraca, eu faço vídeo. Não precisa criar fama, não precisa YouTube, eu boto mesmo no Face. Porque a minha intenção não é ganhar dinheiro, né, cara, com a palavra de Deus. Mas se você faz bem a um público, pô, beleza, você faz bem ao público e ganha seu dinheirinho, mas a intenção não é essa. Por isso que eu boto aqui direto no Face. Os vídeos que eu não coloco no YouTube, eles não são grandes vídeos, né? São grandes vídeos, digo assim, muitas visualizações, não importa, não tem problema. Eu faço meu trabalho, eu fiz um vídeo deu 11 pessoas, eu vi outro vídeo deu 17, então pouquinho ou não, a gente continua a fazer a nossa parte, né? Onde nós temos acesso para publicar assim a palavra de Deus enquanto a gente não é perseguido, né? Mas que droga, né? Se isso acontecer. Eu estava pensando nisso agora há pouco. Todas as vezes que Israel estava sob o domínio de uma nação estrangeira, eles estavam em pecado. Ou seja, nessa parte que eu vou falar aqui, pregar, dar uma palavrinha, eles eram dominados pelos sírios da Síria, né? É o que parece, porque eles, olha o que ele fala, é a história de Naamã, de Eliseu, acho que é Eliseu que é o nome do cara, eu li, tem que ler o capítulo, né? Para você poder entender algo. Então Eliseu era o profeta que estava vivo, entendeu? Que fez o milagre em Naamã, usado por Deus, é claro, lembrando que as pessoas que fazem grandes coisas, espirituais ou não, poder financeiro ou alguma habilidade com música ou com pregação, lembrando, né, que é tudo para a glória de Deus. Então, se você se honrar você mesmo, ou se você achar que tudo que você tem não foi Deus que te deu, é complicado, ingratidão, né? A gente está simplesmente aqui como os servos de Deus para melhorar a vida do próximo, louvor e administração da palavra. Então não importa o que você tenha, o que importa é como você usa para seu próximo. Olha, tudo roda em volta disso, nós sabemos. Se você não sabe, você fique sabendo. Ame a Deus acima de todas as coisas primeiro, Deus na frente. Chegando ao casamento, que você tem que cuidar da sua esposa, o seu cônjuge, né? E depois vem o próximo. Então você usa Deus. Você usa Deus não, Deus usa a gente para fazer bem ao próximo. E às vezes não é, na maioria das vezes não é do nosso interesse. Passa a ser se a gente receber alguma recompensa, ajuda a pessoa, por exemplo. Eu conheci uma amiga, por exemplo, desculpa, eu falo um pouco rápido às vezes, né? Por exemplo, eu conheci uma amiga e eu vi que ela estava triste. Conheci uma pessoa, eu nunca falei com ela, nunca conversei, não sei onde, nunca vi na vida. Então eu andava no trade fazendo amizade, tentando falar com pessoas. E eu vi que ela estava triste e eu comecei a conversar com ela. Ela estava num período sensível ali, então qualquer coisa ruim que eu falasse, ela sentia, né? Ela não queria que eu falasse. Depois ela melhorou e depois a gente conversou. E ela me agradeceu. Poxa, tem coisa melhor que essa? Só que se eu não tivesse Jesus, se eu não tivesse Deus, eu não me preocuparia em nada com a dor do próximo. Então quando tu vê uma pessoa falando assim, problema de fulano, não me interessa que eu nasceu com ciclano, olha, cara, se tu é cristão, fica tranquilo, cara. O teu próximo, se você ajudar o seu próximo, ele pode te ajudar também. Mas a intenção é você demonstrar amor com as suas palavras, correção do mal, mas com amor, cara. Porque todo mundo erra. A pregação não é só para, como eu falei em outros vídeos, a pregação não é só para pessoas que escutam, não, é para quem ouve também, para quem está falando também. Então, pregadores não são super-heróis, são pessoas que Deus habilitou para falar da palavra de Deus, cara. Se você não poxa, estuda um pouco, faz um vídeo na internet, dá uma palavrinha lá na frente, né? Se assim for permitido você fazer. Então,
fique tranquilo, você sempre terá alguma coisa de bom para oferecer, nem sempre é dinheiro, beleza? Então no período aqui de Naamã, a Síria estava dominando Israel, né? E tal, fica em 2 Reis 5, Naamã e a cura da lepra. Olha o que fala que interessante. Fala que o Senhor, o Deus de Israel, ele deu livramento por esse Ciro. Esse Ciro, né? Esse cara da Síria aí. Aí, Deus deu livramento. Ou, por exemplo, Deus ele usa todo mundo como quer. Ele usa todo mundo como quer. E o poder é dele. Então, quando Deus usou a Síria... Só um instante, gente. Voltando, continuando, fui atender um amigo ali. Então, o que eu tava falando que eu nem lembro. Caraca, tava falando de Naamã, tá aqui Naamã. Deus deu livramento. Então Deus ele controla as nações que feriam Israel. E Deus mesmo colocava ali, né, o problema para Israel se converter, né, para ele se converter. Então Deus aplicava esse castigo através de nações estrangeiras, porque naquela época era só invadir, não tinha ninguém para impedir isso. Não tinha uma rede global de relacionamento entre países, né? Hoje em dia tem navio, tem avião, os aviadores aí, que multiplicam as finanças, um vendendo para o outro, exportando, importando, né? Hoje em dia tem essa rede global. Então, Deus usava nações estrangeiras para ferir Israel. E usou a Síria. Vamos ler aqui o capítulo 5 de 2 Reis. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, chefe do exército, era um grande homem diante do seu senhor, o rei da Síria, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. O Senhor deu da Bíblia, tá? Senhor maiúsculo aqui. Deus deu livramento por ele. Este varão era um homem valoroso, porém leproso. Ele tinha um problema, né? Ele tinha um problema que machucava ele. Lembrando que está escrito aqui na palavra de Deus que Deus deu livramento para esse Ciro porque o povo de Israel pecava. Beleza. Não que o amor de Deus não estivesse sobre Israel, mas eles pecavam. Então Deus se afasta. Deus ele se afasta, né? Ele sempre tem a paciência, amor, mas muito mais do que a gente. Então ele estipula um tempo justo para a gente se converter, para a gente se corrigir, para a gente se ajeitar. Quando não acontece isso, ele machuca a gente. E isso que é chato, né? O amor de Deus machuca? Não, ele causa um machucado para você buscar ele. Ele te causa um castigo, quer dizer que ele quer que você olhe para ele, como fala na Bíblia. E não se voltaram para aquele que os feria. Ele estava ferindo para chamar atenção. Eu digo assim, por exemplo, isso está na Bíblia? Tá. Deus ele fere a gente para a gente buscar ele. Porque quando está tudo em paz, a gente não busca Deus. Muitas das vezes não. Então quem vive servindo a Deus tem esse privilégio, né, de ter sempre a atenção dele, como se fosse um crédito, eu diria, né? Você busca depois, se a pessoa me serve, se a pessoa me busca. Então, na nossa adversidade, Deus ele ajuda a gente. Ele sempre está conosco, até com os maus, cara, até com pessoa ruim, até pessoa que não é cristã. Então Deus ele dá livramento, só que ele permite a gente fazer o que quiser na nossa vida. Não permite. Mas se ele quiser te acertar de alguma maneira, ele te acerta. Agora o bicho pega mais para quem é cristão, né? Porque se você é servo de Deus e você faz o mal, você dá mau testemunho. Somos como se fosse um comércio. Aqui, aquele vencedor é satanista, aquele vencedor é cristão. Então, cada um prega que o seu Deus é melhor. E lembrando que o Deus da Bíblia é Ele que é o melhor. Ele faz da gente ser pessoas melhores. E sendo melhores, poxa, aquele cara ali é maneiro, pô, aquela moça é maneira, poxa, ela é cristã, cara, e tal, pô, legal. É isso. Só que hoje em dia não se comenta deuses. Se comenta endeusar a si mesmo. Poxa, fulano é demais. Lembrando que toda pessoa importante tem que fazer entender que tudo que você tem é graças a Jesus e graças a Deus.
E todo o seu mérito foi Deus que te deu na tua mão para você ser abençoado, seja a bênção que você tenha. É importante lembrar e ser grato, é claro, né? Então Naamã aqui é um cara leproso, né? Essa parte aqui é maneira. Tem uma parte que fala, pô, cara, eu vou enviar então uma carta ao rei de Israel. Vou ler aqui para ele. Então disse o rei da Síria: anda, enviaria uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. Olha que interessante. O rei da Síria enviou um presente para o rei de Israel para curar o seu chefe do exército, né, o comandante. Olha que interessante, a gratidão que o rei da Síria estava dando ao Deus de Israel para curar ali aquele servo dele. Gratidão, cara. O cara estava sendo caridoso. Olha o que ele fez. Tomou 10 talentos de prata, não sei o que significa isso, é um talento, sei lá, era um peso, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestes. Ele levou a carta ao rei de Israel, dizendo: enxergando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que eu restaure da sua lepra. O rei de Israel falou: que parada é essa? E agora? Eu tenho poder para livrar e para matar alguém, né? O rei de Israel não tinha não era, ele era capacitado como rei, não como um servo de Deus que curasse, né? Uma cura assim de lepra legítima, né? Deus ele deu na mão aí do profeta, né? E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus versos e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envia a mim para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, em vez de que busque ocasião contra mim. E aí tava pensando que ia tomar ali uma invasão, né? Uma invasão, né? Que tava na invasão. Então, Israel era o rei, cara. Mas não que um rei não tenha poder de Deus, mas para curar, cara, não é assim fácil, né? Deus ele tem que querer. E eu não sei se tem algum rei da Bíblia que cura uma pessoa. Só se for Jesus, né? Só se for Jesus, o rei Jesus. Então, reis e seus filhos, eles eram colocados no trono. Por mais que eles profetizassem, que Davi profetizou sobre Jesus, Saul profetizou alguma coisa também, mas não comenta. Só sobre Davi que profetizou sobre Jesus, né? Algumas coisas no Salmo. Mas o rei da Síria estava preocupado com o chefe do exército dele, mandou lá, foi lá, deu presente para Israel para curar o servo dele, cara. Olha que interessante. Para você ver que o amor também está envolvido entre as pessoas que não servem a Deus. Respeitou o rei de Israel, o Deus de Israel, né? Buscou ali auxílio pelo Deus de Israel, que curasse o chefe do exército dele, que lhe era importante. Então, sendo o rei de Israel ou não, sendo você bom ou não na vida, né? Não que tem algum rei por aqui ou por algum lugar, né? Imagine um presidente preocupado com seu chefe do exército vai enviar a outra nação para curar ali a sua dificuldade. Então é importante ter gratidão. Ele fez um feito. Ele teve esse cara, Naamã, fez livramento ao rei da Síria e está agradecendo. Agradecimento, honrando o Deus de Israel. Vamos lá? Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, né, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgas as tuas vestes? Deixai ouvir a mim, e saberá que é a profeta de Israel. Maneiro, cara. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Já tinha até GPS da parada. Ele parou na porta da casa de Eliseu, cara. Alguém deve ter dado o caminho, é claro, né? Mas o cara queria ficar curado da sua lepra, né? Ele queria ser restaurado, como qualquer pessoa quer. E na terra de Israel tinha leprosos também, cara, que não receberam essa oportunidade, porque Deus se afasta de todo o povo que se afasta de dele mesmo, dos preceitos bíblicos. Então, às vezes a gente pega uma dificuldade, não quer dizer que Deus não ame a gente, porque a gente está sujeito a sofrer doenças, problemas. Às vezes a gente sofre porque a gente foi culpado de algo, mas nem tudo, né? Ou simplesmente, se você tem culpa, não importa, a gente é pecador de qualquer jeito.
O que você tem que entender que o rei, esse chefe de exército Naamã, ele não diz que ele cometa que ele tem algum pecado. Simplesmente aconteceu. No Velho Testamento tem regras para você limpar, para você ter higiene, para você não espalhar doenças. Então esse chefe de exército Naamã, ele queria ser curado, mas aí vem a parte que ele tem que obedecer ao profeta, né, de Deus, para fazer o que for necessário para a cura dele, né? Abaixar a cabeça para o Deus de Israel, né? Que estava usando o Eliseu para fazer essa cura, não é verdade? Eu li o capítulo 5, acho que todo aqui. E é importante, tudo que é bom tem um custo, né? Então, se você quer ser um importante servo de Deus, peça assim: Deus, tu sabes da minha vontade, dá-me poder para ajudar o próximo, para amar, para se sacrificar com o próximo. Faz isso comigo, para mim ser uma bênção em tuas mãos. Eliseu, de fato, eu não sei o que Eliseu sofreu na vida para Deus abençoar ele com poder. Assim como existe presidente, senador, deputado, na Bíblia tem reis, profetas, sacerdotes, levitas. Então cada um tem uma função, cada um tem uma habilidade. Mas através de sofrimentos, como Paulo teve muito sofrimento, apoia muito Paulo, a gente que é cristão sabe disso porque a Bíblia menciona. Deus deu poder na mão de Paulo para curar. E ele merece? Não, ele não fala, eu sou o principal dos pecadores, porque a consciência dele pesava, que ele torturou cristão. Imagine você torturar uma pessoa e depois você viu um servo de Deus. Você não vai se sentir culpado? Poxa, Senhor, me desculpa, ele deve ter feito coisas grandes para machucar pessoas. E aí? Então, lembrando, por mais que você tenha poder financeiro, inteligência, saque de música, tenha poder social, não importa. Eu e você somos servos a serviço do rei. E esse rei é Jesus. Lembrando que nunca nós chamamos ninguém de rei. Se chama alguém de funcionário de Deus, né? Hoje em dia não tem reis. Hoje em dia são presidentes que querem fazer o bem para a sua nação. Se você não faz bem a sua nação, provavelmente você não será aprovado, né? E apesar disso, você se você fizer o bem, você também é rejeitado, cara. Se você for muito firme ali, né? Firme. Agrade a Deus, agrade o próximo, mas lembrando que a vontade de Deus vale mais que a vontade de uma pessoa que quer pecar. Você é avisado, você recebe o aviso, né? Se você pode claramente andar direito, poxa, ande direito, amigo. Ande direito, amiga. Né? E se perder, é fácil, cara. É fácil. Você só tem que estar com seu coração ali no caminho. Então vamos voltar para Naamã aqui. Ele falou: ó, Naamã, você quer ficar coradinho? Olha, faz o seguinte, cara, dá um mergulho aí no Rio Jordão, que tua carne ficará purificado. Então, era isso. E com o que Deus queria mostrar através disso? Deus queria mostrar que não é um rio limpo que ia limpar ele, é um rio barrento. Você fala aqui em algum lugar. Eliseu mandou Naamã levar-se nas águas turvas do Rio Jordão, como uma simples demonstração de humildade e da obediência. Além disso, ao fazer assim, Naamã acharia impossível atribuir a sua cura aos seres humanos ou a meios naturais. Limpo demais o rio. Você deita num rio limpo, ele pode tirar a tua sujeira. Então Deus ele limpa até numa coisa que não é tão limpa. O que tinha poder não era o rio. O que tinha o Rio Jordão não era o Rio Jordão. Era o poder de Deus na boca do profeta, que é Eliseu. Ao meio de tudo, tanto os israelitas quanto os sírios já sabiam que o Jordão não poderia curar lepra. Naamã precisava saber que a cura provinha milagrosamente da graça e do poder de Deus, mediante a palavra do profeta, do seu profeta. Então, se você quer se sentir especial para Deus, olha, você é especial, cara. Pobre ou não, com muitos amigos ou não, você é uma pessoa especial. Não existe ninguém com essa cara aqui, ó, essa cara feia.
Não existe ninguém igual a mim, não existe ninguém igual a você. Isso te torna único e especial. Então, por que eu falei isso mesmo? Eu falei isso porque que você vale para Deus. Adaptando aqui, que eu esqueci o que ia falar. Você vale alguma coisa para Deus, cara, com certeza. Deus, ele usou a sua mãe e seu pai para fazer você. Você estava dentro da barriga da sua mãe e dentro ali do corpo do seu pai, para te tornar uma pessoa importante. Então você é um vencedor, cara. O que te faz ser vencedor é você obedecer a Deus. E Naamã obedeceu. Simplesmente ele largou o orgulho dele. Ele largou... Ele escutou a palavra do profeta. Poxa, o que eu tenho a perder? É só você ir lá, deitar no rio, mergulhar 7 vezes. O que eu tenho a perder? Se eu não curar, o profeta errou, né? E se eu for curado, bom pra mim. Então o que interessa? Você ser abençoado. Claro, poxa. Pegue a sua bênção. Bênção boa, bênção que faz chegar perto de Deus, cara. Não é pra você ser, pra você falar, poxa, eu vou fazer aquilo. Às vezes você quer namorar, pô, tem na mão correto. Você quer casar, poxa, quer ter um casamento bem estruturado, obedeça a palavra de Deus na Bíblia. Escute o teu pastor, escute aquele que prega pra você sobre o assunto. Tenha vitória. Você quer a vitória? Beleza. Isso custa quanto essa vitória pra você? A vitória de ir pro céu, né? Custa a tua vida dedicada a Deus até o fim, cara. Entendeu? Então é importante você entender que você deve largar o seu eu de lado para fazer a vontade de Deus. Às vezes a pessoa ela não consegue ter força ali para se satisfazer em Deus, quer se satisfazer em qualquer coisa que não seja as coisas de Deus. Isso é ruim, cara. Oração, busca sincera, né? Isso é o que você precisa para ter uma vida abençoada e controle dos seus desejos, seus pensamentos, suas vontades, né? Tenha prazer nas coisas de Deus. Isso é bom, cara. Além de te dar salvação, vai te fazer uma pessoa importante para Deus. E nem sempre isso é importante para o mundo, tá? Então ele deitou no rio, ficou nadando e brincando lá com o patinho, entendeu? Depois disso, olha que interessante, tem mais coisa aqui. Ele ofereceu uma recompensa. Ele foi purificado, beleza. Então voltou o homem de Deus, ele toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Caraca, Deus de Israel. Agora, pois, te peço, tomes uma bênção do teu servo. Ele queria abençoar o Eliseu pelo que ele tinha feito, mas não foi ele que fez. Olha, eu não recebo dinheiro, eu não recebo condições daquilo que não fui eu que fiz, cara. Poxa, Deus te abençoe. Opa, tô chegando. Continuando aqui, minha gente, que atendeu um moço ali. Vai dar fim aqui a palavra, para ver se essa palavra se encaixa no Face. São 23 minutos. O servo de Deus, ele não queria recompensa, porque não foi ele que fez. Simplesmente, você tem alguma coisa, talento em Deus, talento de Deus, principalmente milagre, cara, isso não é fácil de encontrar. Mas, dependendo de quem é a pessoa, Deus ouve. Deus, ele ouve todo mundo, mas ele responde se ele quiser. Então, se você quer ter poder para ajudar pessoas, Deus, ele vai te dar as condições. A obra de Deus, ela sempre tem pessoas ali que estão disponíveis para ajudar, né? Seja como for, o serviço que for. Quanto mais você se dedica a Deus, mais força você tem, habilidade você ganha. Talentos, né, gente? Talentos. Você tem que ter. Todo mundo tem, cara. Não importa. Você pode ser o que for. De repente você não é valorizado porque não tem especialidade técnica para ganhar dinheiro. Não importa, cara. Você é uma pessoa. Você é importante. Naamã era pro rei dele, né? Deus, ele honrou a Síria ali. Foi honrado diante da Síria. E o cara respondeu: olha, eu não vou, toda vez que eu for adorar o Deus do meu rei, eu não vou adorá-lo. Eu faço isso por respeito a ele, que ele é autoridade maior que eu. Mas eu vou adorar o rei de Israel. E eu não vou mais queimar nenhum sacrifício a esses reis que não fizeram nada por mim. Assim disse Naamã. Olha o que ele fala. Ele disse: Naamã, seja assim,
Contudo, desse a este teu servo uma carga da terra, um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Então, você pode muito bem se ajoelhar na igreja e não honrar a Deus com as suas ações. Mas você pode muito bem, nesse caso, ele tinha que obedecer uma autoridade maior que ele, e ele não foi de coração. O coração importa? Importa. O externo também importa. Então você pode escolher, como Daniel não quis morrer, preferiu morrer do que servir ao rei Nabucodonosor, né? Ele escolheu isso e sobreviveu, teve sorte, Deus o livrou. Mas também tem essa pequena oportunidade que você vê aqui. Olha o que fala. Ele se rendeu ao Deus de Israel, mesmo ele respeitando a autoridade acima dele, que era o rei dele, né? Então, quando ele se ajoelhava, não era de coração, ele orava ao rei de Israel. O coração importa, a parte externa importa. Então, se você quiser morrer por Deus, pode muito bem acontecer isso, quando você não se render a nenhum Deus estranho. Ou se você quiser se ajoelhar, mas de coração voltado para Jesus, não para aquele Deus que você está adorando, também faz parte. Por isso que na tribulação, meu Deus, por isso que na grande tribulação, as pessoas só vão se encurvar com um chip na testa ou a mão direita, porque eles podem se encurvar muito bem, não de coração, mas por necessidade de não morrer. Então não tem como enganar, dessa vez não vai ter como enganar, ninguém vai enganar. Então a história de Daniel mostra que você pode morrer por amor a Deus, e a história de Naamã mostra que você, mesmo se encurvando, respeitando a autoridade, você ama o Deus de Israel e o que ele fez por você. Lembrando disso para vocês. 27 minutos, gente, fica na paz. Agradeço a atenção se você escutou eu desde o início, tá? Que a pregação venha trazer luz ao teu coração, conselho para ti. Deus te abençoe. Bom Natal, minha gente. Deus te abençoe. E olha, deixa eu ler a última parte aqui. Deus não atende os necessitados por um preço estipulado. Se assim fosse, somente seria atendido quem pudesse pagar. Por conseguinte, Eliseu achava injusto tirar proveito daquilo que Deus fizera através dele. A cura de Naamã foi um ato misericordioso de Deus, que nenhuma soma de dinheiro poderia retribuir. Agora Naamã deveria servir somente a Deus por toda a sua vida. Ele salvou a vida de Naamã, e por isso Naamã foi fiel a ele durante a vida dele. Assim mostra o texto aqui. Se assim ele quis servir a Deus mesmo. Então fique na paz, minha gente. Deus abençoe.